Prezadas senhoras, prezados senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, retornando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Causas atuais das aflições. Então hoje nós vamos partir para a parte final, porque nós estamos dividindo a leitura, porque senão fica assim um vídeo muito longo e cansativo. Então, depois nós vamos fazer outros vídeos com outros temas, como por exemplo, causas anteriores das aflições e por aí em diante. Mas aqui, dando-se sequência, né? Diz assim: entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos falsos teria evitado. É interessante que quase sempre nós nos somos pegos de surpresa, automaticamente nos questionando, né? Nos interrogando. Se no começo eu souber o que sei hoje, quantos passos falsos teria evitado? Um dia, conversando com um detento, eu perguntei a ele: mas meu amigo, o que te levou você a cometer esse ato? E ele me disse: sabe que eu não sei. Foi tão rápido. Foi questão de segundo. Aí eu lembrei daquela frase de Emmanuel, quando ele diz mais ou menos assim: quantos séculos não levamos para reparar alguns instantes de deslizes na nossa trajetória evolutiva. Então, nós temos que ficar muito atento, porque o processo é muito sutil, é muito imperceptível. E para nós, assim, mesmo com um pouquinho de experiência, para nós cometer algo que não condiz com as leis divinas, isso é questão de segundo. Eu costumo dizer que o único que não erra e que não passa-se por esse perigo de cometer alguns deslizes é nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, com todo respeito, todos nós nos encontramos sujeitos às quedas.
Aí muitas pessoas podem pensar assim, mas existe esse nome, esse outro nome, esse outro nome, que esses não cometem erro algum. Quem somos nós para poder duvidar das pessoas? Até porque o que eu estou dizendo aqui é baseado na luz da doutrina dos Espíritos. Então nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, como guia e modelo nosso e da humanidade a ser seguido, esse não corre mais esse risco de tropeçar. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Olha que maravilha. É óbvio que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E é natural que nunca que os filhos transgressores das leis se perderá. A doutrina dos espíritos, ela veio matar a morte, veio nos mostrar a importância da desigualdade. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar a pluralidade das existências. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar a imortalidade da alma. Esse corpo físico que nós estamos usando, ele um dia desaparecerá. Nem ele morre. Ele apenas passa por um processo de desintegração, onde desagrega-se as moléculas e depois tudo é reaproveitado pela providência divina, pelos arquitetos siderais. E o espírito, ele vai para os locais, para as regiões, as colônias, enfim, os locais que ele fez por merecer. Onde muitos reencontram aqueles que o antecederam. Tanto pode reencontrar como não reencontrar. Por quê? Porque pode ser que quando eu retornar à pátria espiritual,
o meu titio, a minha titia, a minha mamãe, o meu papai. Aquelas pessoas que eu, assim, tenho como queridos. Pode ser que eles já tenham reencarnados. Mas isso não nos impede de nos revermos quando eu posso, em espírito, de acordo com a minha evolução, vir visitá-los no corpo físico. E eles também à noite, ao deixar o corpo físico, retornar à pátria espiritual e me encontrar. De forma que a todos é dado oportunidades assim inesgotável. Oportunidade inesgotável. De forma que, através da reencarnação, é óbvio que nós devemos procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas, criado por Deus, nenhum ser se perderá. Poderemos retardar a nossa caminhada. Como retrógradas, não. Estacionar, sim. Mas um dia havemos de alcançar o topo, o que nem sempre esse topo, nem sempre esse cume significa o final da jornada evolutiva do ser. Um dia, conversando com o professor Eurípides, ele me disse que a trajetória evolutiva nossa é mais ou menos assim comparada. E ele fez essa comparação. Ele me disse assim: meu filho, pensemos numa escada que contém 1 bilhão de degraus. Pensemos. Aí eu pensei. Aí ele me disse: nós, desde quando fomos criados por Deus, simples e ignorante de conhecimento, mesmo tendo passado por todos os reinos, ou melhor, estagiado no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, nós ainda não superamos nem o primeiro degrau dessa escada de 1 milhão, ou melhor, 1 bilhão, 1 milhão de degraus. Aí ele me disse novamente: vamos dizer que chegamos no final de 1 milhão de degraus. Chegamos no topo. Superamos aquele 1 milhão de degraus. Aí chega
um emissário divino e nos mostra uma outra escada com 2 milhões de degraus. Aí nós percorremos mais 2 milhões de degraus. Aí achamos que já terminou o processo evolutivo. De repente chega um outro emissário divino e nos apresenta uma outra escada com 3 milhões de degraus. E assim por diante. Daí a pouco, uma escada com 1 bilhão de degraus, 2 bilhões de degraus, 10 bi, 200 bi, 300 bilhões, 500 bilhões de degraus. Agora vejamos bem. Se do momento que nós fomos criados simples e ignorante, passando por todas as fases que já passamos, até agora, ainda não superamos nem o primeiro degrau, imaginemos o que nos aguarda pela frente. Mas nós não podemos desanimar. Por quê? Porque Deus é Pai e não nos desampara. E sempre teremos oportunidade de nos melhorar, de sermos melhor, a depender exclusivamente de nós. Nós podemos nessa existência nos equivocarmos, nos iludirmos, nós podemos humilhar as pessoas, nós podemos agir com ingratidão, nós podemos trair uns aos outros, nós podemos matar, roubar, furtar, que tudo fica registrado na nossa consciência, onde encontra-se escrito as leis de Deus. E os bons espíritos respondem na consciência. Mesmo cometendo todos esses atos pecaminosos, Deus nunca deixa de nos dar oportunidade de nos regenerarmos, de nos melhorarmos. Muitos irmãos dizem que muitos vão para o céu e outros vão para o inferno do fogo eterno. Obviamente, respeitamos, mas esse Deus não existe, porque Deus é amor. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se melhore, que ele se regenere, que ele se transforme. Então depende exclusivamente de nós. Não depende de Deus. Não depende de Jesus. Não depende de Nossa Memória Santíssima, Nossa Senhora. A oportunidade nos é dada, nos é oferecida. Depende apenas de nós arregaçarmos as mangas, erguer a nossa fronte e seguir adiante. E não nos preocuparmos com
o tempo, porque o tempo é o nosso aliado por toda a eternidade. Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, o trabalho dignifica o ser, e é através do trabalho, é através da reencarnação, é através das oportunidades, ressarcindo os débitos do passado, quitando as nossas dívidas do passado, através das reencarnações, que nós conseguimos galgar os degraus simbólicos da escada de Jacó. Por que simbólicos? Porque a escada de Jacó não deixa de ser um mito, uma fantasia, mas que utilizamos para um processo de demonstração na evolução do ser. Agradecemos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que Deus nos ilumine, nos fortaleça, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Nosso muito obrigado pela tua atenção.